Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nessa tarde atendendo aí o convite do nosso amado irmão e amigo pastor Anaildo. Eu venho através desta aqui deixar aqui um apelo para que todos nós começamos a examinar mais a Bíblia, examinar mais a Escritura, para nós sabermos o que o nosso Deus espera de nós. E com isso eu quero aqui partilhar com todos uma porção que está no livro que segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do versículo 10 em diante. O Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 2, do verso 10 em diante, a qual fala muito no meu coração, porque são coisas que Deus vem tirando dos baús dele, para revelar a vida de nós que buscamos a face dele. E o Senhor Deus aqui nessa palavra vem mostrar algumas coisas que ficou oculto para nós. Aqui o Senhor Deus vai falar aqui de um homem que era paralítico, e a narrativa fala que Jesus chegou em Cafarnaum e que Jesus estava em uma casa. E quando o pessoal ali, circunvizinho, descobriram que Jesus estava naquela casa, vieram todos para ouvir a mensagem daquele pregador, o carpinteiro, o nosso Redentor. E a multidão, irmão, encheu a casa onde Jesus estava. E ali no meio Jesus pregava o Evangelho. Que Evangelho que Jesus pregava? O Evangelho de amor, de justiça, o Evangelho de misericórdia. Porque o nosso Deus se desfez da sua glória como Deus e desceu na face da terra nascendo de uma mulher, e se vestiu num corpo humano para provar para o homem que é possível o homem ainda conseguir a salvação, conseguir ser justo, mesmo com toda a falha, mesmo com toda a fraqueza, mesmo nós com as nossas debilidades, nós somos fracos, nós conseguimos ainda alcançar a justiça e a harmonia que é a qual o Senhor tem preparado para nós. E numa daquelas falas, o Senhor pregando, aquela multidão, a Bíblia aqui fala que um paralítico foi trazido por 4 pessoas. E a palavra do Senhor também fala assim que de tal forma que aquela casa estava cheia, que aquele povo não estava podendo entrar, irmãos. Não podia entrar porque a porta estava cheia, a casa estava cheia e não havia jeito de eles entrarem. A Bíblia fala assim que, descendo um pouquinho mais para baixo, vai falar que eles subiram no telhado, arrancaram a teia e baixaram ali o paralítico. Eu imagino agora Jesus Cristo parando a mensagem e vendo aquele paralítico descendo, içado pelos irmãos que estavam ali em cima ali. Aí a Bíblia fala assim que Jesus, vendo a fé daqueles que trouxeram o paralítico, disse ao paralítico: olha, perdoados te são os seus pecados. Há algumas coisas na Bíblia, irmão, que nos chamam a atenção. Nós que somos filhos e servos da graça do Senhor, nos chama a atenção. Mas há algumas coisas na Bíblia que tiravam a paz de um povo, de um certo povo daquela época. Porque a Bíblia fala que naquela época havia os escribas, os fariseus e os anciãos daquela época, a qual procuravam Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo chegava, eles procuravam ouvir as palavras de Jesus Cristo, não para prestigiar, não para seguir a Jesus Cristo, não para se tornar discípulo de Jesus Cristo, mas tão somente para pegar Jesus nas palavras, onde Jesus começava a ministrar. E aqui não foi diferente. A Bíblia fala assim que Jesus Cristo estava pregando e falou para o paralítico: olha, a ti te são perdoados os teus pecados. Mas só que o Senhor começou a razoar o coração e o entendimento de alguns ali. E aí o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração nessa tarde, e falou assim: olha, e para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou o seu leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ali o Senhor agora começa ali a quebrar, irmão, a barreira do entendimento daqueles povos ali. Porque são pessoas que pregavam uma religião, são pessoas que pregavam uma verdade, uma meia verdade,
e agora vem Jesus trazendo um evangelho simples, o evangelho que abrangia desde a classe A à classe média, a qual pegava todos os povos e trazia tudo ao seu aprisco. Que aprisco é esse? Misericórdia, paz, amor, união. E ali eu vejo que o Jesus Cristo agora começa a agir ali. E o povo começa a razoar no seu coração, no seu entendimento, falando: quem é esse? Quem é esse que perdoa o pecado? Isso é blasfêmia, segundo nós aprendemos, porque o nosso Deus não vai vir dessa forma. E aí, irmãos, nós vemos Jesus Cristo provando para aquele povo a obra redentora que ele veio fazer. No capítulo 2 de Marcos, e no versículo 10 ele fala assim: ora, para que saibam que o Filho do Homem tem poder tanto na terra quanto no céu, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que eu quero dizer com isso nessa tarde, irmão? É que o nosso Deus está muito mais além do nosso entendimento. O nosso Deus está muito mais além daquilo que nós imaginávamos. O nosso Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Houve homens na Bíblia que foram atrás dele procurando o motivo ou a razão da salvação. Havia um homem, um jovem que foi até Jesus, estava ali com vontade de saber o que faria o homem para herdar a salvação. E disse: bom mestre, o que faria eu para herdar a salvação? E Jesus Cristo falou assim: olha, tu conheces a lei? E ele disse: a lei eu conheço, mestre, desde a minha adolescência. E o Senhor disse para ele: fazei isso e viverás. Então, irmãos, na palavra de Deus há muitas coisas que nós precisamos examinar, buscar e colocarmos diante dela, porque tem coisas que parecem um paradoxo, mas se a gente formos olhar com um olhar espiritual e procurar qual é o entendimento que Jesus Cristo queria passar para o povo naquela época, vamos entender que a salvação de Deus não é complicada. A salvação do Mestre não é complicada, porque o nosso Deus, ele veio trazer a salvação à humanidade na face da terra, mas a humanidade não estava preparada para receber a salvação. A humanidade estava presa num papel, preso num sistema, e Jesus Cristo veio ministrar essa verdade, a qual o homem não conseguiria sair dela, senão pela obra de Jesus Cristo. Certa feita também Nicodemos foi ter com Jesus. Nicodemos, um homem que se assentava junto com os príncipes na sinagoga. Jesus Cristo falou que ele era um mestre e não sabia as coisas que Jesus Cristo falava. E Jesus Cristo falava as coisas daqui da terra. E se Jesus Cristo falasse das coisas espirituais? E Jesus Cristo falou para ele: olha, Nicodemos, você sendo um mestre não entende o que eu te falo? Se faz necessário nascer de novo, se faz necessário ter um novo nascimento. Então, o que eu quero dizer nessa tarde, irmão, que nós estamos vivendo na face da terra os últimos dias. A palavra do Senhor tem sido desnudada sobre muitas pessoas, sobre muitas gentes, a qual a verdade do Senhor está batendo de frente com outras verdades. Jesus Cristo veio salvar o homem do pecado. Mas aonde que está esse pecado? Está na carne? Está na alma? Está na mente? O apóstolo Paulo fala que nós temos que renovar o nosso entendimento. O apóstolo Paulo fala assim que o nosso entendimento tem que ser renovado agora em Cristo Jesus. A Bíblia fala assim que Jesus Cristo veio trazer a salvação. Mas se formos buscar um pouquinho mais, gastarmos um pouquinho mais de tempo, vai entender que o Senhor Jesus Cristo veio trazer a libertação na mente. Veio nos libertar da opressão maligna que veio sobre a face da terra, que tomou homens sobre a face da terra, e esses homens têm trazido de geração em geração, a qual foi necessário vir em nosso Mestre e trazer a palavra da salvação. Por isso que ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Da mesma forma que João Batista falou, Jesus Cristo falou: é chegado a vós o reino de Deus. E com isso eu quero deixar aqui essa mensagem evangelística, para que todos aqueles que ouvirem essa palavra nessa tarde não endureçam o seu coração. Deus, ele te ama. A palavra do Senhor diz assim, que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Lá no livro de Mateus capítulo 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo te ama, morreu na cruz, fez a obra redentora na face da terra para resgatar a minha vida e a sua vida. Eu quero louvar a Deus por todos que vão ver esse vídeo, e que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Amém.